Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as eleições 2024 e, é claro, conversando aqui com candidatos e candidatas aí ao pleito eleitoral que estão concorrendo, né, as eleições aí nos seus municípios, seja concorrendo aí à vaga de vereador, mas também aí de prefeito. E hoje eu estou aqui com a Luana Del Luca, né? Ela Deluca. é Del Luca, isso. Ela é candidata a vereadora aí pela cidade de Guaratinguetá, né? Pelo partido PSOL. E vamos bater aí um papo com ela sobre o processo eleitoral, né? E a sua candidatura. Mas antes da gente começar com o nosso papo, eu peço para a Luana fazer sua apresentação inicial. Olá, gente. Uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou Luana de Luca, sou ativista LGBTQIA+, e aqui também do PSOL, militante. Tenho 22 anos, sou a primeira travesti a estar concorrendo a uma cadeira na Câmara de Vereadores. E também estou aí na corrida eleitoral, sou comunicóloga, formada em comunicação social. E a gente vai conversar hoje um pouquinho, ter um pouco dessa troca e conversar um pouquinho sobre a minha candidatura aqui em Guaratinguetá, né? Uma candidatura jovem, feminista, travesti, muito importante. Então, eu acho que é um momento muito incrível da minha presença aqui na cidade. E agradeço muito a minha presença também aqui nesse espaço. Estou muito honrada de poder falar um pouquinho de mim aqui. Maravilha. E, Luana, o fato aí de Guará, né, ter tanto tempo de existência e só agora ter uma candidatura trans, né, uma candidatura de uma travesti, Sim. o que isso significa, né, na cidade? O que isso representa, né? Por que a cidade não teve uma candidatura, né, que representasse um setor importante da sociedade? Muito boa essa fala. Eu acho que principalmente a gente tem que destacar que Guaratinguetá é uma terra colonialista, né? Ela vem herdada assim, de Barões de Café, tem um conservadorismo muito forte, acho que não só por estar no estado de São Paulo, mas também no interior. E ainda a gente tem reivindicações muito fortes da extrema-direita, a gente tem um conservadorismo de gênero muito forte e presente. E eu acho que com a comunidade LGBT aqui local não seria diferente, né? A gente existe na cidade, a gente está nos eventos culturais, a gente está nas esquinas, né, principalmente. Esse local de marginalização das pessoas trans e travesti é muito forte aqui, mas a gente não está na política e eu acho que eu tenho uma primeira candidatura agora em 2024, é muito revolucionário, eu acho que é bem emblemático e mostra assim que o conservadorismo aqui se faz presente, mas apesar disso, uma esquerda se constrói, uma esquerda revolucionária, uma esquerda progressista, ela está aqui presente e está construindo sim uma política pública para a diversidade, para as mulheres, para as pessoas que são marginalizadas. Eu acho que isso está vendo muito forte esse ano. Eu acho que, apesar de tudo, a gente tem símbolos muito fortes na política agora, atualmente, como Erika Hilton, Erika Malunguinho. Então, esse momento, eu acho que ele já era esperado, era só uma questão de quando, e não se. Entendi. E como está sendo, né, lidar com as pressões conservadoras na cidade? Bom, as pressões conservadoras elas não são tão expressivas. Eu acho que para uma candidatura nova a gente está engatinhando ainda. Acho que, como geral, o pessoal aqui é a primeira campanha que a gente está fazendo como chapa majoritária, uma chapa de vereadores. Né? A gente nunca teve uma candidatura pura, nossa, principalmente. Então, eu acho que é um momento muito de experimentar como é que a cidade vai responder. E, na verdade, ela tem vindo até de uma forma bem positiva. As pessoas estão parando para escutar a gente, o Thales, os outros candidatos a vereadores aqui do PSOL. Então, está sendo bem interessante experimentar isso. A gente não recebe nenhuma retórica agressiva até então, no momento, não recebo nenhuma retórica transfóbica. Obviamente, tem comentários, tem fofocas de cidade pequena que rolam normalmente, mas não é uma ofensiva muito grande, eu acho, principalmente ainda porque a gente está num movimento mais de construção. Mas ainda assim, a gente se mantém atento e vigilante a esses possíveis ataques, né? Mas, por enquanto, é isso. Eu estou plenamente satisfeita com a minha candidatura, com a minha campanha.
Eu acho que a gente está construindo uma coisa muito bonita aqui em Guará, e eu acho que o movimento é esse, de construção e de persistir, né? Entendi. E, ô Luana, entrando um pouco mais nesse assunto, né? Uhum. Eu, né, tenho o costume, né, de fazer, eu estou pegando aí as entrevistas com o campo da esquerda, né? Sim, Acho que ao todo foi mais de 100 entrevistas, e você é a terceira pessoa travesti trans que eu entrevistei aqui no canal. incrível. Por que que não tem, né, tanta gente trans, travesti se candidatando, né? Tem exemplos importantes, né, que você citou, né, como a Sim. própria Érica, mas por que que não tem um número mais expressivo aí de candidatura trans, inclusive no campo da esquerda, mas de modo geral? Sim, eu acho que a gente tem que pensar como sociedade no geral, a gente tem alguns estigmas e estereótipos que fazem esses corpos não estarem presentes, não só na política, né, mas assim como na educação, na ciência, enfim, no legislativo no geral, porque esses corpos eles encontram muitas barreiras apenas para existir, né? Então, quando você encontra uma barreira social de existência, a sua presença em outros espaços sociais vai ser muito difícil. Então, a maioria das mulheres trans travestis não conseguem completar o ensino médio. Eu sou uma exceção acho que de uma porcentagem de entre 10 a menos de 10% entre a população trans travesti brasileira que consegue completar o ensino superior. Então, eu sou uma exceção de muitas meninas que não conseguem alcançar esse espaço, principalmente por conta de que existe um estigma de que esse espaço não é feito para a gente e por nós, né? Tem uma força muito violenta em cima disso. E eu acho que acaba sendo menos numerosa a nossa presença dentro da política. Eu acho que isso vem mudando, vem alterando de acordo com o processo, né? Que é pequeno, é com cautela, mas ele vai acontecendo. Então, acho que cada vez mais tem pessoas travestis, mulheres trans, se candidatando, se colocando à disposição da política, da luta dentro do legislativo, da Câmara, e isso vai se alterando. Mas eu acho que tem essa barreira social, né? Então, se a gente não consegue acesso ao médico, como que vamos conseguir o acesso à política, né? Então, acho que isso vai dificultando a nossa entrada numa sociedade no geral, não só na política. Entendi. E, ô Luana, né? A gente sabe que a situação, né, da população trans no Brasil é bastante complicada, né? Você citou aí um dado aí que poucas pessoas conseguem aí completar o ensino médio, né? E Sim, tem um fato mais alarmante ainda, né, que poucas pessoas conseguem aí chegar aos 40 anos de vida. E a pergunta exatamente. que eu faço para você é o seguinte: Guará, né? Tem políticas públicas, está preparada para atender a população trans da cidade? Eu acho que a Guará não está pronta para a diversidade no geral, né? Eu acho que tem um freio gigante dentro da Câmara em questão à diversidade. Não há nenhum tipo de política pública, de programa voltado para as pessoas trans, travestis ou LGBT, que é para mais no geral. Hoje, por exemplo, se você tenta fazer um boletim de ocorrência, você consegue até ser brecada por conta do preconceito da própria polícia. Então, nem a violência a gente consegue denunciar, ainda mais a questão de garantir direitos, né? Eu acho que o movimento de estar lá dentro da Câmara, ele é muito simbólico por isso. Porque Guaratinguetá não está pronta para a diversidade, mas eu acho que é necessário se fazer que aconteça, que ela seja preparada. Porque a questão é que a população LGBT de Guará, ela existe, ela está aqui. A gente é uma cidade turística, então a gente diz instância turística, então a gente não pode permitir que a diversidade ela não ocorra nessa cidade, que é tão bela, que é diversa, né? Temos uma diversidade racial, cultural muito forte. Então, eu acho que só tem a agregar a Guaratinguetá a diversidade. Sim. E qual que é o tamanho da população trans em Guará? Você tem como uma estimativa? A gente tem muitos poucos dados sobre a população feminina no geral, né? Não só especificando mulheres trans e travestis. A gente tem uma dificuldade de dados, de encontrar dados desde a partir de 2019. Teve um dado que saiu de uma pesquisa não muito certeira, não muito assertiva, sem financiamento público, que seria uma estimativa de 5 a 10%, mas, enfim, é bem mal feita a pesquisa, e ela tinha em teor de iniciativa privada, então
A gente não consegue encontrar dados sobre nenhuma população, na verdade. A gente não consegue encontrar dados sobre violência, não conseguimos encontrar dados sobre violência contra a mulher, sobre as pessoas em situação de rua. Isso também é um projeto aqui da direita, né? Essa falta de dados também é um projeto, é muito importante ressaltar. E isso se persiste dentro dos últimos governos, e eu acho que ainda é um ponto muito forte de mudança que deve ser ressaltado daqui para frente. Que a falta de dados também é um projeto e não se faz políticas públicas sem dados, né? Então, a gente não consegue ter muita ideia da população LGBT no Brasil, quem dirá em Guaratinguetá. Certo. E, Luana, você falou aí que Guará é uma cidade conservadora, né? E a pergunta que eu faço para você, né, um pouco mais ampla, né, fugindo um pouco das eleições de Guará, por que, né, o conservadorismo, a extrema-direita é tão avessa à população trans? Eu acho que existe... A gente vai falar um pouco de antropologia, minha formação passa um pouco pela antropologia, mas existe uma construção muito forte dentro da classe da burguesia, né, da classe dominante, sobre a questão estrutural da família, de você ter as relações de gênero, os papéis de gênero bem definidos, porque isso é uma forma de controle, né? E quando você tem corpos trans que questionam essa autoridade, né, que eles vão filosofar sobre o corpo, a questão de um corpo trans poder existir, é um questionamento à autoridade, é uma afronta ao sistema, né? A gente costuma escrever sistema com C, que é de cisgeneridade, e esse sistema com C significa o sistema cis, né? O sistema cisgênero de quem é heterossexual, cisgênero. Então, esse sistema, ele está aí à disposição para controlar, por uma questão da burguesia. Assim como em Guaratinguetá tem uma classe burguesa muito dominante, a questão de nomes da família, das famílias que dominavam os escravagistas aqui anteriormente. E isso aqui ainda se persiste. Então, essa aversão ela vai continuar, vai se estender à população LGBTQIA+, principalmente as pessoas trans e travestis, que questionam. Obviamente que a gente vai se tornar favorável quando a gente está dentro da prostituição, que é quando a gente está servindo aos homens, quando a gente serve eles de alguma forma sexual para eles, aí a gente serve. Mas dentro da política, questionando, a gente não é útil, a gente não é bem-vinda, né? Então, é realmente uma resistência, uma afronta, é uma luta, e fico muito orgulhosa de estender essa bandeira e, enfim, é a minha vida. Entendi. Você falou desse negócio da prostituição, dos homens, né? Sim. Eu ainda não tenho uma opinião acabada, né, sobre essa questão da prostituição em si. Eu acho que dentro do capitalismo é bem complicado da maneira que isso se dá. Mas não rola uma certa hipocrisia desse conservadorismo que, ao mesmo tempo, ataca a população trans, mas aí depois, né, como o pessoal fala, né, no sigilo, né? Exatamente. Eu acho que a hipocrisia ela é parte da estrutura, né? Então, eles necessitam dessa hipocrisia para se retroalimentar. Então, é uma questão de serventia e de manter controlado onde eu quero que essas pessoas estejam. Existe claramente a hipocrisia do sigilo, os homens casados, heterossexuais, que vão sair com as meninas de noite, vão consumir a sua prostituição, mas é literalmente esse espaço destinado para a gente, né? Quando as meninas trans elas estão crescendo, elas já sabem que é ou prostituição, ou elas vão ir para a questão de telemarketing também, que é muito comum. Então, são sempre profissões estigmatizadas ou marginalizadas, né, sem averiguações de direitos, elas vão ter acesso à saúde, acesso à família, acesso ao afeto. Então, é uma violência realmente organizada contra nossos corpos. E eu acho que quando a gente consegue avançar dentro das universidades públicas, particulares, enfim, avançar no ensino, na academia, eu acho que é muito simbólico a gente ter e se reivindicar como travesti, né, que é uma identidade política. Então, eu faço meu papel, tendo esse acesso de ampliar as nossas vozes e ampliar essa luta também, mas realmente, de fato, é uma hipocrisia e ela se extingue, vai se extinguir mais para frente e não vai terminar por agora. Entendi. E, Luana, e no ponto de vista da educação, né? Qual é o papel que a educação cumpre para poder combater a transfobia? E, logo a isso, eu queria que você fizesse aí o debate contra,
né, o termo que a extrema-direita usa, a chamada ideologia de gênero. Sim, eu acho que a educação, como si só, ela já tem um papel importante de educar, né, de ampliar os horizontes, de quebrar os estigmas, a barreira do preconceito, não só com a população trans e travesti, mas qualquer outro estigma, né, o racismo, o colonialismo, a misoginia. Então, o papel da educação é de realmente educar e de ampliar esse espaço da sala para o mundo, né? Então, entender que as crianças, os adolescentes, eles estão se formando para lidar com o mundo. E o papel da escola, por exemplo, dentro da educação, a própria educação em si, em combate à transfobia, ela é muito importante porque essas pessoas não conseguem acessar esses espaços, muitos preconceitos eles são reproduzidos dentro desse ambiente, então se torna um espaço violento para pessoas LGBTQIA+, e isso vai se propagando, né? Então a escola é a primeira frente de barreira onde que o preconceito ele pode ser quebrado, ele pode ser desmistificado, né, que eu acho que é muito importante, que é a questão da demonização dessas pessoas, a desumanização dessas pessoas, né, que o que ocorre na sociedade é isso, de você não chegar ao outro como um ser humano e você não ter nenhum tipo de empatia ou de sentimento por aquela pessoa. Entendi. Aqui em São José tem um imbecil, né, que é vereador, né, que eu não vou citar o nome, mas se porventura um imbecil me assistir, ele vai saber que estou falando dele, mas acho que ele não vai. O que fez o projeto proibindo, né, mulheres trans de participarem de eventos esportivos na cidade com o gênero que ela se identifica, né? Tem vários debates em relação a isso, inclusive, né, debates que se aprofundou, né, numa histeria coletiva que por conta da lutadora de boxe, né, também. Sim. E eu queria te perguntar o que você pensa desse tema? É um tema bem polêmico, ele está bem quente agora, bem em discussão, né? Uma pauta que está bem à frente, principalmente por uma questão de um feminismo radical que surge ali, que vai intervir contra as mulheres trans dentro do esporte. Enfim, é o pânico moral, né? Ele é o famoso pânico moral para você desviar a atenção de uma coisa que deveria ser levada mais a sério ou que deveria ser confrontada. O espaço das mulheres trans dentro do esporte não ameaça o espaço das mulheres cisgêneras, né? Existe uma equipe médica especializada que vai permitir que aquela competidora entre na competição. O caso, por exemplo, dessa boxeadora, ela não era uma mulher trans, né? Então, as mulheres cisgêneras acabam sofrendo transfobia, isso acontece muito, é muito comum aqui no Brasil mesmo. Mulheres cisgêneras são, às vezes, proibidas de entrar no banheiro feminino porque não se parecem mulheres, né? E esse se parecer mulher, ele carrega um monte de estereótipo que não é só transfóbico, mas também como racista. Isso acontece muito com mulheres pretas e negras. Enfim, acaba aglomerando esse combinado de preconceitos que se unem contra esse grupo mais minorizado. É uma questão até que, como você puxou anteriormente, da questão da ideologia de gênero, né? E a questão do kit gay, que vem lá em 2018. É o pânico moral que serve para abafar certos assuntos, que serve para dispersar a esquerda, que serve para a população amedrontar, assim como foi o comunismo anos atrás. É esse fantasma, essa pessoa trans hipotética que vai entrar no banheiro e vai assediar as mulheres. Essas pessoas não existem. Muitas vezes a gente entra no banheiro, a gente usa, sai e vocês nem nos veem, entendeu? Isso que é engraçado. Já entrei no banheiro feminino inúmeras vezes e nunca tive nenhum problema. A gente às vezes tem mais medo de entrar no banheiro do que as pessoas de receber a gente lá naquele espaço. Então, é um pânico moral que serve para dispersar, para tirar a força dessas pessoas, dessas vozes e da presença delas nesses espaços, né? E acho que é importante falar que, né, que grande parte aí dos assédios não são feitos por mulheres trans, e sim por homens, né? Homens, inclusive da própria família, né? O estupro, por exemplo, infantil é realizado em 90% por pais, tios ou amigos de familiares. Então, quem estupra não são as mulheres trans, são os homens, inclusive homens da sua própria família. E isso é muito comum em questões religiosas, até pastores e padres, isso acaba sendo avagrando ainda mais. Então, é tirar a responsabilidade do homem e colocar na mulher trans e travesti, né? Você desvia o foco da atenção. É esse pânico moral. Entendi.
E qual que é a importância, né, nessas eleições e para além das eleições, combater esse pânico moral, né? Porque eu já escutei, inclusive, do Lula, né, fala de que, né, que isso seria uma cortina de fumaça, né? Para vocês, isso é uma cortina de fumaça que tem que deixar isso de lado, ou a gente precisa aí fazer um combate mais a sério em relação a esse tema? Então, como uma pessoa militante de esquerda, né, principalmente esquerda radical e trotskista, eu tenho que afirmar que isso não é uma cortina de fumaça de forma alguma. Na verdade, isso é parte da revolução, né? Isso é parte da luta da esquerda. Não tem como eu falar que é uma cortina de fumaça, isso é um assunto de base da classe trabalhadora. Isso faz parte na base da nossa classe trabalhadora, né? Então, não tem como eu desviar o foco do assunto que nos pertence. Então, a transfobia, ela é sim sobre mulheres, ela é sim sobre nosso trabalho de base. E eu já vi muito do Lula falando sobre cortina de fumaça. Inclusive, ele acatou o RG transfóbico para esse ano, né? Que era um RG que expõe as mulheres trans com o nome social, a questão do nome morto. Então, é uma violência que acaba infiltrando na própria esquerda, né? Mas não há como ser uma cortina de fumaça aquilo que é um trabalho de base, aquilo que é uma crença que a esquerda, sim, deve ser comprometida, assim como o combate ao racismo e à misoginia. Perfeito. E, Luana, falando em classe trabalhadora, né, eu gostaria que você respondesse o seguinte, né, por que que a classe trabalhadora tem que, né, olhar com mais atenção a pauta da população trans? Bom, assim como eu havia informado, a transfobia ela não respinga apenas nas pessoas trans, ela não apenas nos atinge. Ela vai atingir os homens heterossexuais e cisgênero, ela vai atingir as mulheres heterossexuais e cisgêneras. Uma sociedade melhor para as pessoas trans e travestis é melhor para todo mundo. É melhor para as mulheres cisgêneras, é melhor para a mulher trabalhadora, é melhor para a mãe solteira, porque se você mexe um pouquinho para uma pessoa que está marginalizada, você vai mexer para todo mundo. Assim é como com as pessoas com deficiência. Quando você tem aquele movimento de tornar uma sociedade acessível, né, você vai tornar a cidade melhor para todo mundo, não só para as pessoas com deficiência. Então, é essa visão que deve ter, que aquela luta não é só a luta daquelas pessoas para ajudar aquelas pessoas. Aquela luta mobiliza coisas para mim também, entendeu? Então, eu acho que a classe trabalhadora ela deve estar atenta a isso, porque isso respinga nas mulheres cisgêneras. O caso da boxeadora é o caso das mulheres cisgêneras que são retiradas de banheiros por não parecerem mulheres, né? Então, esse estigma, esse preconceito, ele atinge todo mundo. Entendi. E continuando aqui a nossa entrevista, ô Luana, eu gostaria que você falasse de outras questões para além da questão, né, da população trans, LGBT, que é de importância também, né? Sim. Além, né, dessa questão, que outras bandeiras, né, que você costuma defender e que você está levantando aí nesse período eleitoral? Bom, atualmente eu levanto fortemente a bandeira das pessoas LGBTs, né, como havia dito, e também atualmente eu atuo profissionalmente na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É uma bandeira que eu tenho levado com afinco também. Eu acho que, assim como as pessoas trans, as pessoas com deficiência encontram uma barreira muito forte na sociedade para serem inclusas, para estarem inclusas na sociedade de uma forma geral, principalmente na questão do direito ao mercado de trabalho, acesso à saúde, principalmente, a questão de laudos é muito, muito difícil nas cidades, nos médicos, na saúde pública. Mas, de forma geral, como uma pessoa esquerda, eu defendo o ecossocialismo, né? A luta da frente feminista, das pessoas pretas, não há como largar essas outras pautas em momentos emergentes como esse, principalmente em eleição. Eu acho que uma educação libertadora também é muito importante, uma educação que abraça as pessoas pretas, as pessoas trans, as pessoas com deficiência, as mulheres. Eu acho que, de uma forma geral, a gente tem que ser muito interseccional com as nossas pautas e a gente levar para frente todas elas, né? Ninguém avança sozinho e a gente não vai largar nenhuma pauta para trás. Eu acho que essa é a importância. E, Luana, falar um pouco aí das pessoas PCDs, né? Sim. Quais são, no que você vê no seu trabalho, né?
quais são as dificuldades que as pessoas PCDs enfrentam, né, no seu cotidiano em Guará? Eu acho que aqui em Guaratinguetá a gente tem um problema primordial, assim, muito grandioso para as pessoas com deficiência, que têm problema com mobilidade, têm dificuldade na mobilidade, né? As que utilizam da cadeira de rodas ou de muletas. Elas dependem muito da acessibilidade das vias públicas e as vias públicas são totalmente questionáveis em relação a isso. A gente pode questionar principalmente o ambiente da rodoviária, que não tem nenhum tipo de rampa, elevador, para que uma pessoa possa se locomover lá dentro. Isso já é uma barreira muito gigante para uma pessoa, que ela não consegue sair de casa, ela não consegue consumir nada, ela não consegue ir ao shopping direito, porque sempre é uma barreira física. Mas, além disso, a gente também tem a barreira da burocracia, né? A gente não encontra nenhum tipo de acessibilidade para pessoas surdas ou com baixa audição, até mesmo pessoas com baixa visão que precisam daquelas calçadas mais especializadas para a locomoção dela, para a utilização da bengala, né? Então, isso acaba sendo uma barreira muito burocrática, além em si da consciência sobre você mesmo. Tem casos muito excepcionais de que as pessoas nem sabem que são pessoas com deficiência, elas nem sabem que têm direito ao laudo, a um programa de trabalho apoiado. Então, isso acaba não tendo informação sobre elas suficientemente, a saúde pública não consegue deliberar junto com elas informações sobre elas, laudos, acompanhamento médico e psicológico, para que elas possam receber ajuda, o auxílio e o apoio da assistência social, para que elas possam ser inclusas e terem seus direitos garantidos. Então, durante o meu trabalho, é muito recorrente ver esses tipos de acontecimento, da pessoa querer um emprego e ela não conseguir chegar no emprego dela porque o ônibus não conseguiu subir o elevador da cadeira de rodas para receber ela dentro do ônibus. Isso acontece direto aqui em Guaratinguetá. E isso já é uma barreira por si só, né? Você já impede da pessoa de existir ali naquela cidade. E é uma violência realmente muito grande. E nessa parte você tem mais contato, né, com pessoas com deficiência físicas ou também com pessoas com outro tipo de deficiência? A gente tem a questão também do TEA, né? A gente tem pessoas com deficiência intelectual. É muito comum, por exemplo, aqui nas escolas de Guaratinguetá, há uns que precisam de um auxílio ou de um profissional dentro da sala de aula para receberem esse auxílio, né, profissional de acessibilidade. Eles não possuem esse profissional dentro da sala de aula atualmente e muitas vezes são utilizados estagiários para substituir esse profissional que não vai ter uma formação tão especializada ou vai entender qual que é o objetivo ali final da acessibilidade daquele aluno, da adaptação do conteúdo e de que ele possa receber, de fato, o ensino. Isso a gente está falando da rede pública que não tem nenhum tipo de cuidado ou zeladoria por esse estudante PCD, né? Seja estando no TEA ou qualquer tipo de outra deficiência. Isso acaba sendo bem forte aqui no ensino público, mas eu tenho contato, sim, com outros tipos de deficiência, como a intelectual, por exemplo. Entendi. Vamos ir para o último bloco aí de perguntas, Luana. E você falou que era ecossocialista. O que significa ser ecossocialista? O ecossocialismo, ele é a luta, né, pelo fim do capitalismo, mas no sentido ambiental, né, da coisa, como o capitalismo, ele é um grande precursor da destruição do meio ambiente, da destruição do planeta Terra, né? Então, a gente tem as queimadas agora acontecendo, que são queimadas feitas pelo agronegócio. Então, a reforma agrária é uma pauta ecossocialista e a preservação do meio ambiente é uma pauta urgente, né? A gente tem aí as crises climáticas a se alargarem cada vez mais se tornando impossíveis de serem revertidas. E isso é uma pauta urgente da população no geral, né? Porque quem vai sofrer isso principalmente vai ser a classe trabalhadora, a classe mais baixa, que não vai ter acesso a remédios, a alimentos de qualidade ou qualquer outra coisa do tipo. Entendi. Fala um pouco mais das queimadas, né? Como que você vê esse problema? Bom, é a questão do agronegócio, né? A gente já
Não é novidade as queimadas realizadas pelo agronegócio, e isso acaba gerando esses climas bem áridos e bem quentes, né? Hoje a gente está tendo um problema com a emissão de CO2 na atmosfera e acaba criando esse clima mais abafado e denso que a gente está tendo hoje. Sem contar os problemas respiratórios, isso acaba afetando a mata e o clima no geral, né? Então você tem a mudança de clima, de temperatura, a morte também da biodiversidade brasileira, que é muito grande, né, bem rica. Então, você tem animais sendo assassinados mesmo pelo fogo, consequentemente, a perda de mata. Isso tudo numa questão de tentar acelerar o agronegócio ou ocupar ainda mais esse espaço para o gado e para a plantação. Inclusive, é bom ressaltar que eu vi esse dia na feira que o agro alimenta, né? O agro, ele não alimenta a população brasileira. Quem alimenta a população brasileira é a agricultura familiar, é muito importante ressaltar. Então, a MST tem um papel fundamental nisso também. E hoje, se a gente for numa feira municipal mesmo, quem está alimentando ali não é o agronegócio, quem está alimentando são as pequenas produções da região, né? Certo. E Luana, como que você vê a postura do governo federal perante essas queimadas, né? Porque a extrema-direita faz demagogia, né? Falando que, ai, por que que os artistas não falaram, não estão falando do Lula agora? Mas, ao mesmo tempo, o governo também está o plano safra, né? Como que você vê essa questão do chamado plano safra? Então, a questão do Tarcísio, por si só, a presença dele no estado de São Paulo já é extremamente fascistoide, né? Ele é um fascista e eles tentam mesmo realizar a questão da demagogia para desviar a atenção do foco principal. Eu acho que a tática da direita sempre foi essa e vai continuar sendo. Eu acho que a questão é a gente entender qual que é a questão desse discurso, qual é o objetivo desse discurso. E eu acho que esse desviar o assunto para tentar culpabilizar a Globo, ou até mesmo naturalizar o aquecimento global, né? Tem gente que fala que a questão do aquecimento global é um período natural da Terra, que ela já esquentou várias vezes. São coisas que não existem, né? E eu acho que a gente tentar incentivar o discurso de que isso é um trabalho artificial do humano, principalmente do humano que eu vou falar aqui, é da classe burguesa mesmo, da classe dominante, dos donos de gado, que eles que estão causando essas queimadas, eu acho que é muito importante e é realmente não cair nesse papo de assunto, de desviar esse assunto e cair na onda que eles estão tentando levar, mas tentar focar realmente as ações para quem importa. Certo. E, Luana, falar um pouco ainda da questão ambiental, né? A Sim. gente viu que no Rio Grande do Sul aconteceu as enchentes, que a gente não pode esquecer de jamais. E eu Uhum. pergunto para você, Guaratinguetá está preparada para, né, enfrentar uma emergência climática como enfrentou o Rio Grande do Sul? Bom, acho que muitos poucos municípios do Brasil estão preparados para uma emergência climática, né? Aqui em Guaratinguetá não é diferente, não existe nenhum tipo de plano ou qualquer programa de contenção a essas crises climáticas. A gente teve muitos bairros atingidos pela mesma chuva, pelo mesmo período chuvoso. Tivemos enchentes, temos uma barragem que está com risco de se romper perto de uma região periférica da Tamandaré. E isso não muda porque, de novo, é uma extensão do governo de direita. Aqui a gente tem presença do governo do Tarcísio, do partido do Tarcísio, ele está muito presente em candidaturas da prefeitura e da vereança, então não há qualquer tipo de preocupação nisso, principalmente porque isso afeta a população mais pobre, né? Então a gente acaba sofrendo a contenção disso e é algo que o eleitor ele deve estar atento a isso, em votar pessoas ecossocialistas que estão contra o ecofascismo, que é bem violento e acaba afetando hoje e como eu disse, é uma urgência essa pauta, ela não é uma ansiedade, ela não é um terrorismo, né, um ecoterrorismo, ela é uma urgência porque a gente já está sentindo os efeitos disso, a gente está sentindo as enchentes, as grandes temperaturas, e isso só vai piorar a partir com o tempo. E vamos aí para as duas últimas perguntas, Luana.
Como que está o cenário eleitoral aí de Guará, né? Bom, a gente tem uma presença muito forte da direita e do centro democrático, né? A esquerda ainda ela está meio tímida, a gente tem os partidos do PSOL e do PT tendo maior presença, mas ainda tendo uma expressão naquele voto útil bem tímida. A gente está entre Júnior Felipe, o Dani Dias e o Regis, ele seguindo ali em terceiro, e essa alteração do Dani Dias e Júnior está sendo bem frequente nas pesquisas, e também você vê essa escolha bem expressiva nas ruas e na internet. Eu acho que a gente tem um trabalho ainda a ser feito, restam 20 dias ainda para o fim da campanha, né? E a construção da esquerda ela ainda deve ser feita. Eu acho que não é um trabalho só da campanha eleitoral, assim como nunca foi o trabalho do PSOL. É um trabalho que continua nesses próximos 4 anos de cobrança, de exigência e de combate dentro da Câmara dos Vereadores. Tendo cadeiras eleitas lá ou não, eu acho que é um trabalho que a gente ainda vai continuar fazendo. E é um pouco desse cenário que a gente se encontra entre o pior e o menos pior. Às vezes nem menos pior é. Então, é uma eleição ainda que se perpetua ainda esse discurso, mas eu vejo muita relação positiva à esquerda aqui em Guaratinguetá, principalmente com o Thales, candidato a prefeito. Nos últimos debates a gente vê uma mudança muito positiva da população em relação ao PSOL, vendo como realmente é uma pauta importante, que a gente leva a política com seriedade, não é só uma profissão, como muitos outros candidatos. Então eu acho que o trabalho da militância da esquerda aqui em Guaratinguetá está sendo reconhecido e está crescendo cada vez mais. Você fala aí de levar a política com seriedade, não como uma profissão. Se Sim. a, se a Luana for eleita, né, a gente sabe que o salário do vereador ele é bem maior do que o salário de um trabalhador comum, né? Exatamente. Você abdicaria a mão, né, desse super salário, ô Luana? Em relação à atualidade, eu acho que não faria sentido. Eu acho que ele deveria ser diminuído, na verdade, né? Quando eleito por um partido, você já divide isso. Isso faz parte do projeto de esquerda, né? Não é um projeto de você subir de carreira ou você se tornar uma pequena burguesa, nem nada do tipo. O meu trabalho ele é inteiramente da militância, então já é uma coisa que eu já faço por ganhar nada. Eu não tenho interesse no dinheiro que eu ganharia a partir da Câmara. É um projeto totalmente social, revolucionário e, de fato, que possa garantir direitos à população no geral, né? Eu acho que o projeto aqui em Guaratinguetá, eles têm um salário bem elevado, eles conseguiram um aumento no último ano, que a gente, inclusive, tentou brecar, e eu acho que é um projeto que, inclusive, pode andar para voltar novamente para a diminuição do salário dos vereadores, que é bem extenso, bem desnecessário e bem fora do comum, né? Então, eu acho que sim, eu dedicaria por conta do salário, em razão do meu trabalho social e de militância que já é feito fora desse período eleitoral. E vamos para a última pergunta, ô Luana, né? Você falou sobre esse feminismo radical, né? Sim, O que seria esse feminismo radical e por que que tem setores que se reivindicam feministas e que têm certas posições que são idênticas ao Nicolás Ferreira? isso. O que aconteceu, o que acontece nesses últimos anos é que vem um discurso transfóbico muito grande, e eu acho que isso deixa bem óbvio quem é realmente uma feminista, revolucionária de esquerda, e quem está usando o feminismo como uma pauta para chegar ao fascismo, né, ao neofascismo. A gente vem vendo um sectarismo bem grande dentro da pauta feminista sobre uma perspectiva de excluírem as mulheres trans da pauta feminista. Não consideram mulheres, né? Consideram muitas vezes como homens fantasiados de mulheres ou homens que querem reivindicar o espaço das mulheres, o que não faz o menor sentido. Não há espaço das mulheres a ser reivindicado por mulheres trans, a gente está ocupando assim como é nosso direito, assim como é o delas. É o nosso direito, né? A gente é uma pauta plural e coletiva em conjunto, não separada. E aí a gente vê um movimento muito grande, principalmente com o avanço do neofascismo, né? A gente vê isso anda bem lado a lado, assim como você mencionou, Nicolas Ferreiras, as reivindicadas feministas radicais, elas apoiaram as ações do Nicolas Ferreira, que é um candidato, uma figura da extrema-direita, entendeu? Então, não há nada revolucionário e feminista em apoiar um cara como ele. Esse discurso ele é totalmente uma fachada de cortina, aí sim eu acredito nessa fachada de cortina, nessa cortina de fumaça, perdão.
Eu acredito que é uma cortina de fumaça nesse sentido, exatamente por desviar o foco da pauta feminista como algo sério e eficaz para a vida das mulheres, inclusive trans e travestis. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Luana. Gostei demais aí de bater esse papo aí com ela. E passo a palavra para a Luana fazer suas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Há um projeto do pessoal, um projeto meu, que é coletivo, para Guaratinguetá, que quero levar até a Câmara, um projeto de diversidade, de afronte às opressões, um projeto que leva a juventude, as pessoas com deficiência, as pessoas pretas, as mulheres. Então, essa sou eu, e espero que você goste e venha conhecer um pouco mais do pessoal, um pouquinho mais de mim, me siga nas redes sociais. Eu sou Luana de Luca, número 50180 do PSOL, sou transfeminista, ativista LGBTQIA+, e sou do movimento da juventude. Muito obrigado pelo espaço, viu, Guilherme? Maravilha, então, mais uma vez, aqui agradecendo a Luana, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e lembrando sempre, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates, título um pouco, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias e programas, e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, que é 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, a programação ainda continua. Um forte abraço e